Fala, meus amigos, a paz de Cristo, uma excelente semana para vocês que vão entrar aí ao vivo, para você que vai ver depois. Eu senti no meu coração de deixar uma palavra para abençoar a tua semana, o início desta semana e consequentemente também o teu mês. Eu quero ler um texto bíblico, inclusive eu compartilhei uma pequena palavra na minha igreja ontem, onde eu tive uma oportunidade sobre esse texto, que é o evangelho que Mateus escreveu, capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu estou com a versão King James atualizada, que diz assim o texto: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Olha que interessante. Eu coloquei aqui na legenda: você tem visão ou você é movido pelo que vê? É o tema que eu quero compartilhar com vocês. Você tem visão ou você é movido pelo que vê? Essa pergunta ela é muito interessante, porque vamos pensar assim, nossas emoções elas são construídas pelos sentidos, em especial a visão e a audição. Todo ser humano tem 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Esses são os 5 sentidos do ser humano. Então nossas perspectivas elas são altamente influenciadas pela maneira como nós utilizamos esses sentidos ou os nossos 5 sentidos. Exemplo, vamos para um exemplo prático. Vemos algo que achamos bonito e logo nos apaixonamos. Vemos algo que achamos injusto e logo ficamos tomados de revolta. Escutamos alguém falar mal de nós ou de alguém querido e ficamos com raiva, não é assim? Porque o teu sentido da audição está sendo atacado. Então você, quando escuta alguém falar mal de alguém que você ama, de alguém que você gosta, você vai ficar tomado de raiva. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, um belo louvor, nós ficamos até mais leves, porque estamos trabalhando o sentido da audição para ouvir algo bom e, consequentemente, nós somos edificados por isso. Então, como seres humanos, nossos sentidos são a porta de entrada das emoções. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Como seres humanos, nossos sentidos são a porta de entrada das nossas emoções. Por isso, cuidar do que se vê, do que se lê e do que se escuta é extremamente importante, não somente para a saúde espiritual, mas também para a saúde emocional. Então isso é muito interessante e também muito importante. E se eu pudesse parafrasear esse texto aqui de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, eu colocaria uma paráfrase da seguinte forma: a maneira como você vê a vida determina como ela vai ser para você. Porque Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, observe que Jesus ele está usando aqui um conceito humano. Ele não está usando nenhum elemento espiritual. Ele está dizendo: a maneira como você vê a vida determina como ela vai ser para você. Observe que se você só vê notícia ruim, se você só vê coisa ruim, se você anda com pessoas que fazem fofoca, murmuram, aquilo ali vai contaminar as suas emoções e consequentemente você vai adoecer e ter uma péssima impressão da vida. Então precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, porque isso vai nos afetar de alguma forma. Precisamos tomar esse cuidado, precisamos ter esse cuidado para que a gente não seja altamente afetado por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, com quem andamos. As palavras de Jesus no Sermão do Monte pode ser parafraseada desta forma: a maneira como você vê a vida vai determinar como ela vai ser para você. Quando preservamos os nossos 5 sentidos, livramos a nossa alma das tentações e dos desejos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Por isso o proverbista disse em Provérbios capítulo 4 e versículo 23: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui na Bíblia é pensamento, é mente, porque dele procedem as saídas da vida. Ele disse: sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. Outras versões dizem: depende as decisões da vida. Então se você anda triste, se você anda cabisbaixo,
cabisbaixo, desanimado pela circunstância, certamente você precisa fazer uma limpeza. E essa limpeza ela começa com as suas amizades. Em 1 Coríntios capítulo 15 e no versículo 33, o apóstolo Paulo diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias, influências péssimas, pessoas que não têm qualquer compromisso com Deus, elas vão desanimar você, porque elas são pessoas enviadas pelo diabo para atrapalhar o propósito que Deus tem na tua vida, para minar as suas energias, acabar com sua fé. E isso acontece e Satanás sabe disso. Então quando Satanás ele quer destruir você, ele envia uma pessoa dos infernos para atrapalhar a sua vida, para desanimar você, para criticar a palavra, denegrir a igreja, denegrir a sua busca por Deus. Satanás faz isso, mas também o oposto é verdadeiro. Quando Deus ele quer levantar você, ele coloca um homem de Deus na tua vida, coloca uma mulher de Deus na tua vida, e essa pessoa vai levantar você, vai colocar você no prumo, vai colocar você alinhado com os propósitos de Deus. Então, na Bíblia, coração sempre tem a ver com as emoções, com os sentimentos, com a forma que nós pensamos. Esse mesmo proverbista, no capítulo 23, no versículo 7, ele diz: como imaginou a sua alma, isto é, no seu pensamento, assim ele é. Então veja, a maneira como você pensa determina como você vai ser. Às vezes você está desanimado, você está triste, por quê? Porque você está ouvindo coisa ruim. Você acorda pela manhã e a primeira coisa que você deveria fazer é ter um tempo com Deus em oração, a sós com Deus. Você vai ligar a notícia, vai ligar no jornal para ver o que está acontecendo. E aí você vai ver só notícia ruim, a política está um caos, o governo está um caos, as coisas estão acontecendo. Não é que nós queremos fugir da realidade, mas a pergunta que eu faço é: o que isso vai acrescentar na tua vida? Se você quer saber sobre o futuro, como vai ser o fim dos tempos, está tudo aqui nas Escrituras. Leia Apocalipse que você já sabe o que vai acontecer amanhã. Então você precisa decidir, é uma decisão que você precisa ter. Como que você vai encarar o amanhã? Como que você vai encarar o futuro se você não fizer boas escolhas? Então, para que você tenha uma boa leitura da vida, uma boa compreensão da vida, você precisa primeiramente, ao acordar, ter um tempo com Deus, ter um tempo com a palavra. Cada um tem uma demanda, cada um tem uma rotina, mas encontre maneiras de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 33, aquele versículo, aquela passagem bíblica bem conhecida: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Dr. Miles Morris, eu gosto muito dele e eu tenho um livro dele. Ele diz algo muito interessante. Ele faz uma distinção entre ver e ter visão. Para o Dr. Miles Morris, a capacidade de ver está nos nossos olhos físicos, ao passo que a visão está na nossa mente. Nós vemos tudo aquilo que os olhos conseguem alcançar, e olha que eles não alcançam muito longe, os olhos físicos. Toda a visão é algo que está dentro de nós, no mais profundo do nosso coração. Visão, para o Dr. Miles Morris, é algo que está intimamente ligado ao nosso propósito de vida, aquilo que resolvemos realizar com determinação. Quando você tem visão, você vai aonde você é celebrado, ao invés de você ir aonde você é tolerado. Você já percebeu que em determinados lugares você é tolerado e não celebrado? Jesus passou por isso também. Jesus esteve em lugares que ele foi tolerado e não celebrado. Por isso ele não realizou milagres, por isso ele não curou, por isso ele não fez muitas coisas, porque não reconheceram ele, ou seja, ele não era celebrado. Mas Jesus buscava constantemente ir em lugares que ele não era tolerado, mas sim celebrado. Nós precisamos entender essa verdade. Quando nós entendemos essa verdade, fica mais fácil nós fazermos escolhas. O que vamos fazer, o que nós vamos decidir no nosso dia a dia, tudo isso é muito importante para nós. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer boas escolhas.
E essas escolhas vão ser determinadas pela maneira como nós vemos a vida. Voltando lá para Jesus, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se você só escuta a fofoca, só escuta a notícia ruim, se prepare que a vida vai ser ruim para você. Você não vai ter uma boa visão da vida, não adianta. Agora, se você ora, se você lê a Bíblia, se você busca, se você procura andar com pessoas que têm fé, se você se relaciona, se na sua mesa, se no conjunto das tuas amizades são pessoas de Deus, são homens de Deus, são mulheres de Deus, se prepare que a vida vai ser maravilhosa. Observe que as circunstâncias, elas não definem a maneira como você vai viver, mas sim o propósito de Deus. Por isso o Dr. Myles Morris, ele faz essa distinção entre ver e ter visão, porque visão está dentro de você, tem a ver com o propósito que Deus determinou para você. Mas se você fica apenas olhando coisas ruins, notícias ruins, anda com pessoas murmuradoras, com pessoas que não vão te acrescentar nada, a vida vai ser difícil para você. Você precisa fazer escolhas. Nós precisamos ter esse tipo de cuidado. Então, examine as pessoas com quem você estará. Pergunte a si mesmo: essas pessoas valem os dons que Deus me concedeu? Elas são capazes de me celebrar como uma bênção? Porque uma coisa que eu preciso dizer para você é que nem Deus vai ajudar uma pessoa que não quer ajuda. É difícil ouvir isso, né? Mas é uma grande verdade. Nem Deus pode ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Observe, Deus, ele move os céus e a terra para aquilo que você não pode fazer, mas Deus não move uma palha para aquilo que você pode fazer. Ou seja, buscar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, procurar pessoas boas para estar na sua companhia é o teu papel. E Deus vai abrir as portas, Deus vai fazendo conexões, mas se você procura andar com pessoas negativas, pessoas que não têm qualquer relacionamento com Deus, se prepare que a vida vai ser difícil para você. Nós também precisamos entender dessa forma. Observe que onde Jesus passava curando, salvando, pregando, ele era celebrado e as pessoas eram alcançadas, mas onde ele era rejeitado, ele simplesmente virava as costas e saía. Isso está na Bíblia, Wagner? Claro que está. Quando você lê Mateus capítulo 10 no Sermão Missionário, você vai ver que Jesus dá vários exemplos disso. Quer ver? Eu vou ler aqui para você. Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos, ele dá várias orientações aos discípulos. Vamos ler aqui a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 11, ele diz assim, ó: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Versículo 12 diz assim, ó: e quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem vos der ouvido às vossas palavras, assim que saídes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Deixa eu parar um pouquinho aqui nesse versículo 14. O que Jesus está dizendo assim, ó: se você vai em um lugar, se você anda em determinados lugares onde você não é celebrado, onde as pessoas não te reconhecem, você precisa sacudir o pó. Isso aqui, essa expressão que Jesus usa aqui, sacudir o pó das vossas sandálias, dos vossos pés, é um símbolo de juízo, porque no versículo seguinte ele diz assim, ó: porém, se alguém, no versículo 15 ele diz assim, ó: com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Então nós precisamos entender uma coisa: às vezes você quer gastar energia, você quer aconselhar, você quer ajudar, você quer estar próximo de pessoas que não querem. Não é por falta de interesse de você, são as pessoas que não querem, você precisa respeitar, talvez não é o tempo delas. Então você precisa estar com pessoas que desejem estar com você também. Ou seja, vai em lugares onde você é celebrado e não tolerado. Aí você quer pregar para quem não quer ouvir, você quer orar por quem não quer uma oração. Você precisa ser mais inteligente nessa parte. Você não pode gastar energia com quem não quer nada. A pessoa não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer saber de nada. Ela quer viver a vida dela, então deixa ela viver a vida dela. Você precisa ser inteligente. Você precisa ver a vida pela ótica do eterno.
Voltando lá para o texto base que eu estou aqui compartilhando com vocês, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos o sermão do monte, ou sermão da montanha. Teologicamente, nós conhecemos como os princípios éticos e morais que Jesus apresenta para aqueles que desejariam segui-lo. Ou seja, é para aqueles que querem seguir, não é para aqueles que não querem. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é para quem quer seguir a Jesus e não para quem não quer seguir. Jesus nunca forçou a barra para ninguém. Jesus nunca impôs o evangelho. Jesus sempre propôs. Aonde Jesus ia, onde Jesus pregava, era proposto. Quando ele começou o ministério dele, você sabia que já tentaram matar Jesus? Exatamente isso. Tentaram matar Jesus quando ele começa o seu ministério. Quando você lê Lucas ali, Jesus entrando na sinagoga em Nazaré, uma sinagoga no lugar onde ele cresceu, quando eles olharam para ele lendo o texto de Isaías, quando ele leu o texto de Isaías e ele finaliza dizendo que aquelas palavras de Isaías estavam se cumprindo nele, os líderes da sinagoga ficaram furiosos. Tiraram Jesus à força da sinagoga, levaram Jesus para o monte, tentaram matar Jesus, mas Jesus saiu do meio deles porque não era o tempo de Jesus morrer ainda. Ou seja, ninguém mata você antes do tempo. Ninguém pode acabar com a tua vida antes do tempo. Ninguém, por mais que planejem tentar derrubar você, matar você espiritualmente, financeiramente, materialmente, não importa. Ninguém consegue matar o escolhido de Deus. Antes do tempo, fica tranquilo que nada vai acontecer. Pode até planejar contra a tua vida, aconteceu com Jesus, só que ele estava só começando o ministério dele. Ninguém poderia tocar no Filho de Deus antes do tempo. E tentaram matar Jesus. Jesus foi expulso dali. Ou seja, eles toleraram Jesus por um breve período de tempo, mas não puderam suportar o peso da palavra. E por causa disso expulsaram Jesus dali. Jesus então sai de Nazaré. E olha que detalhe importante. Jesus não se queixa. Jesus não faz uma oração assim: Pai, começa o meu ministério aqui em Nazaré e as pessoas já tentaram me matar, os líderes já tentaram me matar, não vou continuar com esse ministério porque eu estou pregando para eles, eu vim para eles, mas eles não estão me reconhecendo. Sabe o que Jesus fez? Jesus não fez nada disso. Jesus não reclamou, Jesus não pensou em parar com o ministério. Sabe o que Jesus fez? Foi para Cesareia. Foi para um lugar maior, onde aquele lugar ali rejeitou ele, onde ele foi rejeitado naquele lugar onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele se desenvolveu. Se ele foi rejeitado ali, o que ele fez? Ele foi para outro lugar. E aí para onde ele vai, ele é recebido, ele é celebrado. E é um lugar maior, é um lugar mais amplo, maior. Vai para Cesareia ali, o ministério de Jesus começa a ser expandido. Ou seja, qual é a lição e qual é a aplicação? Quando você pensa que é o fim, na verdade é só o começo do teu ministério. Pega essa palavra aí para você. Quando você pensa que é o fim, tá tudo dando errado, na verdade é só Jesus preparando o começo de um novo tempo, de um lugar ampliado para você. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Jesus, e se você crer, vai acontecer com você. Só que você precisa ter aquilo que eu deixei bem claro no início aqui, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Você precisa ter uma boa visão da vida. Deixa eu te perguntar, você tem visão ou você é movido pelo que vê? A diferença de quem tem visão e é movido pelo que vê é o seguinte: aqueles que são movidos pelo que vê, os olhos físicos, eles param quando as coisas começam a dar errada, quando uma situação sai do seu controle, o desemprego bate, o filho fica doente, as circunstâncias difíceis batem na sua porta e ele olha, poxa, tá tudo dando errado, tudo dando errado. E aí ele pensa, é o meu momento de parar. Isso é quem é movido pelo que vê. Mas a pessoa que tem visão, quando ela olha para a dificuldade, ela olha, opa, Deus está me dando a oportunidade de crescer. Se eu estou desempregado, Deus está me dando a oportunidade de orar mais, de gastar meu tempo mais na presença dele, de orar, de ler a palavra, de pregar, de fazer a obra de Deus. Deus está me dando essa oportunidade porque ele cuida de nós. Isso é quem tem visão. E quem tem visão, ele vê acima e além das circunstâncias. Ele olha e logo ele pensa, poxa, Deus está me dando a oportunidade de ser treinado neste momento. E porque eu estou sendo treinado neste momento, eu vou avançar para a glória de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos que estão me acompanhando aqui, você tem visão ou você é movido pelo que vê? Deixa eu dar uma pausazinha aqui para tomar uma água. Compartilhe com mais alguém aí, curte se Deus está falando com você, deixa a sua curtida,
Compartilhe com algum amigo aí no Facebook, no WhatsApp, no status, para ele ver essa palavra, ouvir essa palavra. Meus amigos, meus irmãos, a Bíblia está cheia desse dualismo que nos mostra a diferença entre ver e ter visão. Vocês lembram lá de Davi, em 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 24? Esse texto também no Antigo Testamento ele é muito interessante, porque ali nós temos o relato da ameaça de Golias, que causava no exército de Israel um grande desespero. O texto diz que todos os homens de Israel, vendo aquele gigante, fugiam de diante dele de medo. O medo era absurdo, o medo era grande. E durante 40 dias, diz o texto, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, para quem gosta de conferir na Bíblia, diz que durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição afrontando o exército de Deus. Ao contemplarem a figura do gigante, todos ali tiveram medo. Meus irmãos, não foi um nem outro, inclusive o rei de Israel, que era Saul nessa época. Todos se acovardaram diante daquele gigante. O inimigo Satanás, por detrás daquele gigante, ele estava golpeando as emoções do soldado através do sentido da visão. Ou seja, quando eles olharam aquele gigante, quando eles olharam e ouviram as ameaças, veja bem, as suas emoções, elas são golpeadas pelos 5 sentidos. Lembra que eu falei da visão e da audição? Principalmente, meus amigos, meus irmãos, a visão e a audição. Tome cuidado aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Veja bem, Satanás, através desse gigante, atacou fortemente o exército de Israel, porque aquele homem grande ameaçava o exército de Israel, pedia apenas um para guerrear com ele, e todos ficaram com medo. Por quê? Porque eles viam que era um homem muito grande, de uma estatura muito grande, e também eles ouviam a ameaça. Aquela ameaça que eles ouviam paralisou o exército de Israel. Olha só a importância disso. Se você não tiver cuidado para ouvir as pessoas certas, e se você não tiver uma boa visão da vida, você vai ser derrotado pelos gigantes da vida. Porque 2 coisas os gigantes nos causam. Primeiro, a primeira coisa que o gigante nos causa é a intimidação. Satanás quer te intimidar, a doença quer te intimidar, o desemprego quer te intimidar, o problema na família quer te intimidar. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é a inadequação, ou seja, o inimigo ele quer que você se sinta inadequado para a obra que Deus tem na tua vida. É exatamente isso. Então ele usa a intimidação e ele usa a inadequação para paralisar você. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer para você: você não vai parar. Recebe aí? Dê um glória a Deus aí nos comentários. Coloca glória a Deus, eu recebo essa palavra. Eu vim aqui como um profeta para dizer isso para você. Você que vai ouvir depois dessa live aqui, você não vai parar. Você não vai ser intimidado. Você não vai ser inadequado, porque Deus está com você. Meus irmãos, não havia ninguém nesse contexto que conseguisse olhar para ele sem aquela enorme sensação de pavor. Até que chegou o Davi, um jovenzinho de aproximadamente 16 anos de idade, com uma perspectiva diferente da visão medrosa dos demais israelitas. Olha só que interessante, um jovenzinho de 16 anos. Mas ninguém sabia, os irmãos de Davi não sabiam, o pai de Davi não sabia, Golias não sabia, o exército filisteu não sabia, mas Deus já havia preparado Davi no anonimato. Davi já havia matado um leão, Davi já havia matado um urso, e quando ele olha para aquele homem, quando você lê todo o texto aqui, eu não vou ler todo o texto para nós ganharmos tempo, quando você lê esse texto, você vai ver que Davi nunca chama Golias de gigante. Olha a perspectiva da vida que Davi tinha. Davi nunca chama Golias de gigante. Quem chama é o narrador do texto, porque tem uma prosa aqui dentro do texto, tem uma narrativa no texto, mas Davi nunca chama ele de gigante. Como é que você nomeia os seus problemas? Pense nisso. Como é que você está nomeando os seus problemas? Às vezes é um pequeno probleminha e você já fica deprimido. Como que você está nomeando? Qual é o nome que você dá para o seu problema? Deixa eu falar aqui para vocês. Existem alguns gigantes aqui que nós enfrentamos no século 21. O primeiro gigante é o gigante dos vícios.
O segundo gigante é o gigante dos reveses financeiros. O terceiro gigante é o gigante dos retrocessos na carreira profissional. Isso aqui acontece comigo e acontece com você. O quarto gigante é o gigante das derrotas pessoais. Acontece comigo e acontece com você. O quinto gigante é o gigante das depressões. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Quantas pessoas depressivas por uma palavra do inimigo na mente da pessoa? Você é incapaz, Deus não te ama, Deus não te quer, os teus filhos não gostam de ti. Isso é um gigante. Aí entra aquela palavra pela sua audição, aquilo ali deprime você e você acredita na falácia do inimigo. Quantas pessoas depressivas dentro de um quarto dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, estão depressivas por uma palavra que o diabo usou alguém próximo para deprimi-lo, para deprimi-la. Mas nesta tarde eu creio na tua cura. Você vai se levantar dessa cama, você vai se levantar desse atoleiro emocional e Deus vai cumprir a palavra de Deus na sua vida. Eu estou aqui como profeta para atacar essas palavras juntamente com você, mas você precisa crer, você precisa ter uma boa visão da vida. Você vai sair dessa depressão. Você crê nisso? Se você crê, curte então, dá um glória a Deus, reage aí, crente. Faça alguma coisa. O sexto gigante do século 21 é o orgulho. Quantas pessoas orgulhosas, meus irmãos? Não é verdade? Quantas pessoas orgulhosas você conhece? Pessoas que estão passando necessidade e não pedem ajuda. Pessoas que querem resolver tudo sozinha. Isso é orgulho total, não pede ajuda, não busca ajuda. É claro que eu não estou falando para você falar tudo para todos, mas você precisa de pessoas. Vou citar um texto aqui, 2 textos. Provérbios capítulo 18 versículo 1 diz assim, ó: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Trocando por miúdos, o proverbista está dizendo assim, ó: aquele que se isola é um verdadeiro ignorante. Olha que interessante. Nesse mesmo texto de Provérbios 18, o último versículo de Provérbios 18 é Provérbios 18 e 24. Então o último versículo é o 24, ele diz assim, ó. Olha o contraste do último versículo para o primeiro versículo. Ele diz assim, ó: o homem que tem muitos amigos pode alegrar-se, porque há amigos mais chegados do que irmão. E aí? Você tem amigos? Amigos que você pode pedir oração, amigos de oração, tô falando de amigos de oração, não amigos de churrasco, não amigos de festa, de balada, tô falando de amigos de oração, aqueles que choram contigo nos momentos difíceis. Você tem amigos assim? Eu preciso ter, você precisa ter. Jesus tinha amigos assim, Jesus tinha 12, mas desses 12 tinha 3. Desses 3 ele tinha um que oravam com ele, que buscavam com ele, aquelas pessoas que ele conversava coisas mais íntimas. Você tem amigo? Mas se você se isola, como que você vai vencer? Todo isolamento tem a sua raiz no orgulho. Você precisa, então esses são os gigantes que você precisa vencer. O gigante do orgulho. Ó, o sétimo gigante aqui é o gigante da pornografia. Ah, isso aqui é forte. Quantos homens e mulheres viciados na pornografia na internet? Pessoas na lascívia, presas por espíritos de prostituição, abrem a internet e não conseguem vencer a pornografia. É a lascívia, é cenas aí de sexo explícito. Isso aí vai contaminando. Lembra que eu falei? A maneira como você vê a vida determina como ela vai ser. Só que você precisa cuidar da sua visão e da sua audição. Deus não vai cuidar por você, é você que tem que cuidar. Você que precisa decidir, não vou olhar mais isso, não vou ouvir mais isso. Quantos cristãos seguem sites de fofoca, coisas que não edificam, coisas perversas, demoníacas? Arranca isso hoje da tua rede social. Para de seguir essa gente. Segue coisa boa. Segue pessoas do bem, pessoas que você olha, não, essa pessoa aqui só publica coisas boas, ela só compartilha coisas boas e faz o mesmo, recompartilha. Seja um missionário da internet, essa palavra que eu estou dando aqui para vocês, que eu estou compartilhando. Vai compartilhar ou vai ficar só para você? Seja um missionário da internet. Quantas pessoas viciadas em pornografia? Meu amigo, minha irmã, talvez você tenha até vergonha de confessar, mas procure alguém, chame alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala: ó, eu tô viciado na pornografia, eu não consigo abrir meu celular sem olhar cenas pornográficas. Deus quer te libertar. Deus quer te libertar. Você crê nisso? Mas para isso você precisa trazer à luz isso. Se você manter oculto só com você, você não vai ser liberto. Satanás é da escuridão, Jesus é da luz. Você precisa entender isso. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer te libertar. Então, esse é o 7º gigante que você precisa enfrentar. O gigante da pornografia, que tem segurados, afrontado, amedrontado e encurralado homens e mulheres. Nós precisamos vencer. O 8º, ele é parecido. Eu falei aqui de 8 gigantes. O primeiro gigante, só para recapitular, é o gigante do vício. O segundo é o do revés financeiro. O terceiro é do retrocesso na carreira profissional. O quarto é das derrotas pessoais. O 5º gigante é o gigante da depressão. O 6º é o do orgulho. O 7º é o da pornografia. E o 8º, ele é semelhante ao da pornografia. É o gigante da lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é um pecado que nos arrasta, que nos atrai. A lascívia é quando eu gosto de olhar cenas de sexo, mulheres explícitas pro homem, né? Mulheres ali com roupa curta, se insinuando nas redes sociais. E a rede social virou isso, uma pornografia, uma Sodoma e Gomorra. Por isso que quando eu sigo pessoas corretas, a tendência é que isso apareça menos para mim. Porque o algoritmo, ele trabalha de forma intencional, ou seja, aquilo que você busca, aquilo que você acessa, o algoritmo vai jogando mais para você. Então, se você acessa cena de lascívia, cena de pornografia, o algoritmo entende que você gosta desse conteúdo e vai jogar isso para você. É por isso que a gente pede lá, né? Eu tenho meu canal no YouTube, se você ainda não segue, segue lá. Tem muitos vídeos lá, eu tô trabalhando ainda bastante em cima daquele canal. Tô voltando aos poucos lá nesse ano com o meu canal, mas @WagnerPadilha36 eu tenho vídeo lá. Por isso que a gente pede, né? Até meio chato, mas faz parte. Ei, curta, compartilha, com mais alguém comente para dar engajamento. Por quê? Porque isso vai fazer com que quando você acessar ali, o algoritmo ele entregue mais para você e você possa também compartilhar para outros. Então, o 8º gigante, o gigante da lascívia, é algo que você precisa tirar da sua visão, precisa tirar do campo da sua visão. Se você tem essa fraqueza na internet, peça para que Jesus te liberte. Se você é casado, converse com a sua esposa sobre isso, converse com o seu esposo sobre isso, ou procure, se você estiver próximo, um homem e uma mulher de Deus para orar e ajudar você a vencer. Mas eu tenho um recado para você. Esses gigantes podem ser derrotados se tão somente exercermos a fé como Davi e se dependermos do poder do Espírito Santo para caminharmos dia a dia. Então eu vim aqui declarar que você vai vencer. Você não vai ser vencido pela pornografia, pela lascívia, pelo orgulho, pela soberba, pelo revés financeira, porque você serve um Deus grande. Então, assim como Davi, nunca chame esses problemas de gigante. São problemas, mas que você vai vencer. Você precisa entender. Davi, ele nunca chamou, como eu disse, esse gigante que nós temos aqui como gigante Golias de gigante. Sabe como é que Davi nomeava ele? Davi nomeava ele sempre de incircunciso. E ele diz assim, no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 26. Quem é este incircunciso? Olha, ele não diz assim, quem é este gigante? Ele diz assim, quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Deixa eu dizer para você, eu não sei quem está te afrontando, mas diga para ele, nesta tarde, nesta noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas nesse momento, você que está ao vivo aqui comigo, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que significa incircunciso aqui dentro desse contexto? Alguém que não tem pacto com Deus. Davi está dizendo assim, como alguém que não tem pacto com Deus pode me vencer, sendo que eu tenho pacto com Deus? Deixa eu dizer para você, você tem pacto com Deus? Poxa, você já entregou sua vida para Jesus? Você crê em Jesus? O Senhor Jesus é o teu Senhor? Então fique tranquilo, quando alguém vier te afrontar, diga assim, quem é este incircunciso para me afrontar? Porque eu tenho pacto com Deus. Ou seja, o incircunciso é o contrário do circunciso. No Novo Testamento nós não temos a questão da circuncisão, porque a circuncisão é uma obra do Espírito dentro de nós. Ou seja, é o Espírito morando dentro de nós e nos levando a viver uma vida piedosa, uma vida santa. Então eu vim dizer para você, eu não sei o que está te afrontando, se é um problema financeiro, se é um medo, eu não sei qual é o teu gigante. Mas diga para ele, diga para ela assim, ei, quem é você para me afrontar? Eu tenho pacto com Deus vivo. E vocês conhecem o final da história. Davi parte para cima daquele homem, derrota aquele homem, porque Davi sabia que diante do Deus de Israel, aquele gigante não é nada. Ei,
diante do Deus a quem você serve, o vício, a pornografia, a escassez, a miséria, o adultério, o problema na tua família, no meio dos teus filhos não é nada. Você crê nisso? Meus irmãos, que palavra maravilhosa, não é verdade? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui falando com vocês. É com a visão correta diante da adversidade, ou melhor dizendo, e com a visão correta diante da adversidade, Davi derrotou aquele enorme adversário e conquistou uma grande vitória não somente para ele, mas para a nação de Israel, já que, animado com o seu triunfo, ou seja, por ter derrotado Golias, o exército hebreu parte para cima do exército filisteu e inflige-lhes uma grande derrota. Enquanto muitos enxergavam um grande gigante, Davi via uma grande oportunidade que faria com que Deus fosse abençoar. Eu quero terminar essa live com essa parte aqui. Eu até vou ler esse texto aqui, eu não iria ler, mas eu vou ler aqui e já vou encerrar. 1 Samuel, olha só como é importante ter uma boa visão da vida. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 26. Olha o que diz esse texto. Antes de Davi enfrentar esse incircunciso, olha a pergunta categórica, inteligente, espiritual e de quem tem visão. Olha o que Davi pergunta. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar este filisteu? Olha só, ele chama de filisteu aqui nesse texto. Observe que ele nunca chama de gigante. Filisteu. E desagravar a ofensa contra a honra de Israel. Quem é este filisteu? Agora ele acrescenta, incircunciso, para desafiar o exército do Deus vivo. Sabe o que Davi aqui está fazendo? Davi aqui está fazendo algo muito interessante. Davi ele está fazendo uma pergunta muito interessante aqui, meus irmãos. Quem é este incircunciso? Quem é este filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto muitos estavam enxergando um gigante, Davi estava enxergando uma oportunidade. Se você não entendeu, eu vou aplicar aqui. Aquilo que você chama de problema, aquilo que você chama de luta, de dor, de lágrima, Deus chama de treinamento e você precisa chamar de oportunidade, porque Davi viu uma oportunidade. Enquanto muitos estavam vendo um gigante, Davi estava vendo uma oportunidade. Por isso ele pergunta, o que vão fazer aqui? Se eu vencer esse filisteu incircunciso, o que vão dar aqui? E aí vocês conhecem, eles respondem para Davi e dizem assim, olha... eles vão dar aqui a mulher, a filha do rei, a família vai ser isentada de impostos, ou seja, teria vários benefícios para quem vencesse aquele homem. Então Davi ele via a oportunidade. O exército de Israel, temeroso porque estava impactado pelo sentido da visão e da audição, com medo daquele gigante, eles estavam paralisados, mas aquele homem não paralisou Davi. Davi viu uma grande oportunidade. Enquanto eles estavam vendo o problema, Davi estava vendo assim, ei. Davi olhou para aquele homem de quase 3 metros e ele estava pensando, rapaz, eu com a minha funda sendo treinado, já matei urso, já matei leão, não tem como errar nesse gigante. Enquanto o exército poderoso de Israel estava com medo, Davi estava vendo uma grande oportunidade. Davi estava vendo mais ou menos assim, só estou conjecturando aqui, tá? Davi estava vendo mais ou menos assim, é impossível eu errar pelo tamanho desse gigante. Ei, deixa eu dizer aqui para você, e eu encerro aqui e vou orar por você. Enquanto muitos enxergavam um gigante, Davi via a oportunidade. A pergunta que eu te faço é, você é movido pelo que vê ou pela visão? O que você vai fazer daqui para frente? Está começando hoje um novo mês. Eu creio que daqui para frente muitas coisas vão acontecer. E deixa eu dizer para você, o mesmo Deus que cuidou do 1º de janeiro até hoje, 1º de junho, é o Deus que vai cuidar hoje, a partir de hoje, do 1º de junho até o dia 31 de dezembro. Então por que você está com medo? Se você colocar os seus olhos na política, no caos social que nós estamos enfrentando, é uma realidade, no caos jurídico que vocês sabem que nós estamos enfrentando, no caos político, você vai ficar desanimado. Mas se você colocar os teus olhos no Senhor, por isso o escritor aos Hebreus dizem no capítulo 12, no versículo 2 de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você precisa olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus,
a vitória ela é garantida, porque quem olha para Jesus, quem caminha com Jesus, tem força, tem ânimo, tem uma boa visão da vida e não fica desamparado. Você crê nisso? Então, esse gigante que está te amedrontando aí, nomeia ele, diz assim, talvez é um problema financeiro, espiritual, diga assim para ele: ei, eu não sei qual é o teu problema, mas suponhamos que seja uma enfermidade. Diga assim, enfermidade, você vai sair do meu corpo em nome de Jesus. Nomeia o que você está enfrentando. É o medo que está te afrontando? Diga assim: medo, sai da minha vida agora em nome de Jesus. Eu vou ter uma boa visão da vida. Eu vou seguir o conselho de Jesus que disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Que Deus te abençoe e obrigado por você que ficou aqui comigo. E eu vou pedir, compartilhe essa palavra para abençoar mais pessoas. Que Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe o teu mês. E eu voltei aqui fazer esse vídeo porque o primeiro vídeo que eu fiz aqui deu muitas visualizações. Que bênção, eu fiquei bem feliz. E vamos continuar avançando, esse é o nosso objetivo. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável e nós só estamos aqui como instrumento. Se você crê aí, então, feche os teus olhos, se você pode, comigo, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por este momento aqui, Senhor. Eu quero abençoar os teus filhos aqui nas redes sociais, meus amigos, os seguidores que aqui estão, Senhor. Hoje o Senhor falou conosco sobre a perspectiva correta da vida, Senhor, pois devemos ter uma boa visão da vida e não sermos movidos pelo aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo, porque às vezes os nossos olhos físicos só estão vendo desgraça, pobreza, miséria, luta e dificuldade. Aí a vida de fato se torna difícil, mas quando nós cremos no Senhor, Pai, nós podemos realizar coisas grandes porque o Senhor está conosco. Abençoa o teu filho, a tua filha que está aqui nessa live, aquele que vai ver depois, Senhor, posteriormente. Abençoa, Senhor, se é um problema de enfermidade, como ministro da tua palavra, eu repreendo agora a enfermidade, ordeno que ela saia agora, em nome de Jesus. Dor de cabeça, dor nas costas, sai agora. Senhor, câncer, eu repreendo na autoridade do teu nome agora, sai agora desta vida, Pai. Se é clientes que o teu filho está precisando, envia clientes agora para a empresa do teu filho, para a empresa da tua filha, em nome de Jesus. Abre as portas que estão fechadas, Senhor, e fecha todas as portas que não provêm de ti. Guarda a casa do teu filho, dá um mês de resposta, Senhor, um mês de portas abertas, e que nós possamos crer, Senhor, que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, até a próxima live, querendo Deus. Deus te abençoe. Fique aí crendo nessa palavra e não se esqueça, compartilhe para a glória de Deus.